Olá, eu sou o pastor Sandro Oliveira, da Paz Church, e eu estou muito feliz em compartilhar com você aqui na Casa de Paz. Eu quero conversar com você sobre as suas mãos. Isso mesmo, sobre as suas mãos. Você sabia que a Bíblia fala em diversas ocasiões sobre as nossas mãos? Acompanhe comigo uma das histórias mais fantásticas das Escrituras, onde Jesus encontra um homem que tem um problema justamente em uma das suas mãos. Essa história está no Evangelho de Lucas, no capítulo 6. A Bíblia diz que no outro sábado ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: "Levante-se e venha para o meio." Ele se levantou e foi. Jesus lhe disse: "Eu pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la?" Então, olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem: "Estenda a mão." Ele estendeu e ela foi restaurada. Jesus costumava ensinar na sinagoga. Os escribas e fariseus, os religiosos da época, foram naquela reunião não com a intenção de aprenderem com Jesus, mas para espioná-lo. E Jesus entra em conflito com esses líderes religiosos por causa do sábado, que era considerado um dia santo para os judeus. A realidade é que eles haviam distorcido a intenção de Deus em conceder o sábado como um dia de descanso para o homem. Os fariseus tornaram essa regra de não trabalhar aos sábados tão rígida que alegavam que era pecado curar no sábado. E nessa história, Jesus deixa bem claro que, para ele, as necessidades das pessoas estão acima de qualquer religiosidade. Olha esse texto comigo que está em Tiago, capítulo 4, versículo 17. "Aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando." Jesus estava ensinando que Deus quer que as pessoas tenham liberdade. Deus não quer ninguém sofrendo por causa de uma ignorância religiosa. Deus não quer que as pessoas tenham medo dele. Deus quer que as pessoas se aproximem dele e conheçam o seu amor. Se você verificar a história, Lucas, capítulo 6, no versículo 6, a Bíblia diz que estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Em outra tradução, a Bíblia diz que a sua mão ela estava ressequida, ou seja, literalmente seca. E Lucas nos conta que era a mão direita. Se você é destro, já imaginou como devia ser difícil para aquele homem? Provavelmente ele não podia trabalhar. Ele tinha suas limitações. Talvez esse homem achasse que não podia fazer certas coisas para sua família, ou até mesmo pelas pessoas que viviam ao seu redor. E você sabe que existem muitas pessoas que hoje vivem assim, não com um problema físico em si, mas com os mesmos reflexos na sua vida, se achando incapaz, se achando sem condições, pensando que ninguém se importa. Mas Jesus mostra que ele se importa. Olha o que diz o versículo 8. Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: "Levante-se e venha para o meio." Ele se levantou e foi. A realidade é que Jesus conhece os seus pensamentos. Ele conhece o seu coração. Ele sabe das suas necessidades. Agora, imagine comigo. Aquele homem não estava em pé. Ele devia estar num canto, num lugar mais à parte ali naquele ambiente. Provavelmente cabeça baixa, distante de todos. Mas Jesus o viu e Jesus o chamou. Por quê? Porque Jesus o amava. Jesus queria fazer algo novo, queria libertar
libertar aquele homem de todo o mal. E o homem atendeu ao chamado de Jesus. E a Bíblia diz que depois ele permaneceu em pé. Isso fala de confiar em Deus, de perseverar, de não desistir. Agora, era uma situação constrangedora. Jesus lhe chamou e todo mundo ficou olhando ali para ele. E aqui nós encontramos uma lição, olha, uma lição muito valiosa. Jesus nos ensina que mais importante do que o que as pessoas pensam sobre você é o que Deus pensa sobre você. O mais importante é o que Deus deseja fazer na sua vida. No versículo 9, Jesus pergunta o que é mais importante: o bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Uma vida distante de Deus gera consequências. Uma vida distante de Deus pode resultar na perda da família, no fim de um casamento, termina em tantas frustrações. E nós precisamos reconhecer que nós precisamos da presença de Deus nas nossas vidas. E sabe, isso é mais do que ter uma religião. Se trata de se entregar aos cuidados de Jesus e permitir que Ele conduza a nossa vida. No versículo 10, veja o que aconteceu. A Bíblia diz que Jesus então olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem: estenda a sua mão. E ele a estendeu e ela foi restaurada. Agora veja a resposta de um coração com fé. A Bíblia diz que a sua mão ressequida, sua mão direita, ela foi totalmente restaurada. Ela foi totalmente curada. E uau, que coisa fantástica, que coisa fantástica. Você já pensou no que aconteceu na vida daquele homem? Antes ele se sentia inútil, frustrado, nos relacionamentos, por exemplo. Mas agora ele volta para casa. Ele volta acenando para todo mundo. Oi, gente, como é que vai? Ali com a mão direita. Até mesmo, quem sabe, mostrando. Olha, minha mão antes era ressequida. E agora ela está totalmente restaurada. Mas agora ele pode cumprimentar as pessoas. Ele pode dizer tchau, adeus. Isso influenciou até nos seus relacionamentos. Como pai, eu também acredito que ele foi restaurado. Isso que eu estou te falando não está na Bíblia, é imaginação minha, mas imagine ele como pai. Eu inclusive, sempre gosto de imaginar que aquele homem poderia ter 2 filhos. Imagine comigo, vamos pensar nessas crianças aqui, viaja comigo aqui na imaginação. Vamos pensar que ele tinha o André, de 3 anos de idade, o Andrezinho. Quando ele chegava em casa, o Andrezinho vinha, e corria ao seu encontro. Sempre que ele chegava em casa, isso acontecia. E você sabe o que ele fazia? Ele pegava o Andrezinho nos braços, ele abraçava, ele se abaixava, pegava o Andrezinho, trazia até o braço e dava um beijo nele, dizia: papai te ama, papai te ama. E depois devolvia o Andrezinho até o chão. Depois ele pegava a sua filha, a Fernanda, 5 aninhos. E você sabe o que ele fazia com a Fernanda? Ele chegava em casa e a Fernandinha já gritava: papai, papai, você chegou. Ele se abaixava, se curvava, pegava a sua filha, a Fernanda, de 5 anos, trazia no braço, abraçava e beijava. Mas eu quero chamar sua atenção para uma coisa, porque naquele dia foi diferente. Por quê? Porque naquele dia, sabe o que acontece? Ele chega em casa, o Andrezinho já vem correndo até ele. Então ele se curva. Quando ele se curva, ele pega o Andrezinho aqui, pelo braço esquerdo, e traz e beija. Só que ele também se curva. Só que dessa vez ele faz diferente. Ele se curva e pega a Fernanda nos braços. E pela primeira vez ele abraça os 2 ao mesmo tempo, porque a sua mão direita está curada e ele pode segurar os 2 filhos ao mesmo tempo. E ele
abraça, 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 abraça os seus dois filhos. Olha bem nos olhos deles e fala: papai ama tanto vocês, eu amo tanto vocês. Feliz, ele toma a esposa pelas mãos e ele dança com ela. E aí nós vemos que Deus mudou tudo na vida daquele homem. Deus restaurou a sua saúde, Deus restaurou a sua fé, Deus restaurou a sua autoestima junto aos amigos. E agora lhe dá uma nova perspectiva, como pai e como marido. Jesus lhe disse: estende a mão, estende a mão. Estender a mão significa ouvir a Deus nos dizendo que Ele nos ama e deu a vida do seu Filho Jesus na cruz para o perdão dos nossos pecados. Estender a mão significa atender o chamado de Deus e reconhecer que nós precisamos dele e que sem ele nós não damos conta de viver. Eu creio que Deus está chamando por você hoje. Ele deseja se relacionar com você. Pense nisso. Quem sabe não chegou a hora de você atender o chamado de Jesus e experimentar o que ele tem para você. Nos próximos minutos, você vai ter a oportunidade de conversar sobre essa história com os amigos aqui do grupo. Vai ser muito, muito especial. Receba o meu abraço e que Deus abençoe você.